tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouquinho mais da Bíblia de capa a capa. Temos por lema aqui no canal: pensai nas coisas do alto. E o título que nós iremos abordar no vídeo de hoje é Igreja, o início. Queridos, as pessoas que creem em Jesus estão divididas em muitas denominações ao redor do mundo. Só no território brasileiro nós temos mais de 2.000 denominações. Muitos não conseguem entender o porquê de tanta igreja diferente, já que todos cremos no Senhor Jesus e lemos a mesma Bíblia e temos o mesmo Deus. Então, por que surgem tantas denominações bem diferentes uma da outra? Podemos ganhar a aprovação de Deus exercendo a fé dessa forma? Como já dizia o ditado, se placa de igreja fosse tão importante, ela não ficava pendurada do lado de fora. Então, como que a gente pode entender isso? Qual foi a primeira igreja na história da humanidade? Como tudo isso começou? Quer saber, queridos? Pois bem, esse é o nosso assunto no vídeo de hoje. Continue ligados. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição e seja muito bem-vindo mesmo. Todas as sextas-feiras nós lançamos um tema novo aqui no canal. Então seja muito bem-vindo a participar conosco aqui do canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto, ok? Pois bem, queridos, os primeiros intérpretes do Êxodo não tinham dúvida da importância, quanto ao tabernáculo, o que repousava o simbolismo oculto do tabernáculo. A palavra tabernáculo, ela vem do hebraico miskah. E isso quer dizer residência ou habitação. Deus tinha incumbido Moisés de construir um tabernáculo, conforme registro no livro do Êxodo, no capítulo 35. A sua simbologia era representar a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã. Alguns pesquisadores e teólogos buscam decifrar o significado em detalhes do tabernáculo. Filo de Alexandria foi um filósofo judeu helenista nascido na Judéia e considerado o maior representante judaico dos primórdios da filosofia neoplatônica. Foi ele quem criou a filosofia mosaica. Filo, para ele o tabernáculo era uma representação do universo, a tendência significando o mundo espiritual, e sozinho significava o mundo material. Aí um outro filósofo chamado Orígenes, cognominado Orígenes de Alexandria ou Orígenes de Cesareia, e em alguns escritos também é encontrado o nome dele como Orígenes o Cristão. Ele foi um teólogo, filósofo neoplatônico, patrística, e é um dos sacerdotes gregos mais popular de sua época. Patrística quer dizer, ele recebeu esse nome por ser um dos primeiros pais da igreja romana na época. Orígenes quer dizer, ele recebeu esse nome por ser um dos primeiros pais da igreja. Em sua 9ª homilia de Êxodo, ele faz referência à abordagem de Filo. Depois toma um outro rumo, mas no princípio ele começa a pegar a ideia de Filon de Alexandria. Aí vê o tabernáculo como uma indicação ou prenúncio do mistério de Cristo, e a sua igreja. Então ele já tem essa ideia um pouco diferenciada, de Filon. As suas analogias morais em termos das virtudes da vida cristã, a fé detectada, que é simbolizada ali pelo ouro, a pregação da palavra, que era simbolizada ali pela prata e simbolizada pelo
no bronze, dentro do tabernáculo, era a paciência. Foram estudadas e aperfeiçoadas essas características aí ao longo dos anos, até a Idade Média. Dessa forma era que eles pensavam. Já eu não tenho intenção alguma de dar uma aula aqui sobre o tabernáculo, né? É muita bagagem que precisamos ter para isso. A minha intenção aqui, caros ouvintes, é trazer à luz fatores que nos ajudam a construir a nossa história em eclesia, em igreja, uma vez que ambos, o edifício tabernáculo ou o edifício igreja, podem ser pensados como lugares da reunião dos santos, né? Lugares sagrados. Acho que aprendemos muito sobre edifícios das igrejas no Novo Testamento pelo estudo do tabernáculo no Velho Testamento. Então, de lá para cá mudou-se muita coisa e também aprendemos muito sobre a questão de igreja. Em meu entendimento, existem certos elementos comuns em todas essas maneiras, né, pelas quais Deus habitou ou habita entre os homens, né, tabernaculou, podemos dizer assim. Então, a descrição do tabernáculo nos dá a primeira revelação bíblica de como Deus habitou entre os homens, e que isso requer ou sugere a igreja hoje, na qual Deus habita, dentro dessa simbologia, né, do Antigo Testamento para cá. O tabernáculo era um aparato muito funcional. Ele servia como lugar de encontro entre Deus e os homens. Esse aparato ficou conhecido pelo nome da tenda da congregação. Esta não era uma interpretação fácil entender o tabernáculo da forma que ele era, pois ter Deus tão próximo era uma coisa muito perigosa para se entender naquela época, né, entre os nossos antepassados. Quando Moisés suplicou a Deus para habitar em meio ao seu povo, Deus o avisou que isso poderia ser fatal em meio a um povo pecaminoso. Então Deus responde a Moisés assim, em Êxodo capítulo 33, versículo 5, a parte A do versículo diz assim: por enquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, és povo de dura servir, se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Então, olha a resposta de Deus a Moisés, quando Moisés suplicou que Deus viesse habitar no meio do povo. Então, queridos, foi dali em diante que Deus lançou o projeto chamado tabernáculo. O tabernáculo permitiu o problema de se ter um Deus santo habitando em meio a um povo pecaminoso. O tabernáculo permitiu resolver isso porque o tabernáculo era um aparato portátil. Aí resolveu, né, entre aspas, essa questão aí de Moisés. Quando o povo deixasse o Sinai em direção à terra prometida de Canaã, precisariam de algum lugar, um templo portátil para carregar com eles, né? E ali está também representando a presença de Deus, né, manifestada no tabernáculo. Então, como o tabernáculo era uma tenda e ela podia armar e desarmar, então, em partes, o problema de Moisés foi solucionado. A importância dos capítulos do Êxodo que tratam o tabernáculo é bem expresso por Herman Whitsus, que foi um teólogo holandês. Herman, ele argumentou, Deus criou o mundo inteiro em 6 dias, mas ele usou 40 dias para instruir Moisés sobre o tabernáculo. Pouco mais de um capítulo foi necessário para descrever a estrutura do mundo, mas 6 foram usados só para o tabernáculo. É uma interessante observação do teólogo holandês Herman. Embora a maioria dos evangélicos reconheça a importância do tabernáculo, ao longo da história da igreja, há pouca concordância a respeito da sua interpretação de fato. Mas
Como este não é o nosso assunto em pauta, resta recomendar ao querido ouvinte que pesquise mais sobre esse assunto, entenda melhor a história do tabernáculo, por que Deus o instruiu, como ele foi construído e cada parte dele a sua simbologia. É um estudo interessante, então pesquise, entre a fundo nesse estudo que é muito interessante. Precisamos aprender antes que não devemos pensar em Deus como habitando em edifícios feitos por mãos humanas, mas sim habitando na igreja viva, né, que somos nós, eu e você, corpo de Cristo. Dá para entender? Então, dentro daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí o Espírito Santo habitando nele, aí é igreja. Está dando para entender onde queremos chegar, querido? Igreja, né? Nós, igreja viva, santuário da morada do Espírito Santo de Deus. É por essa razão que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É nessa primeira epístola a Timóteo que Paulo fala sobre a pureza doutrinária na igreja no capítulo 1. Porém, só haverá pureza se buscarmos ser puro em nossos testemunhos. Depois, aí Paulo continua falando sobre o ministério público, isso já estamos no capítulo 2. Depois, ele fala sobre os líderes da igreja, né? No capítulo 3, como os líderes devem se portar. Ele fala ali sobre a regra, a prática, a doutrina. E ainda fala sobre a falsa e verdadeira santidade no capítulo 4. Aí ele continua no próximo capítulo, ele fala ainda sobre a responsabilidade da igreja pelas viúvas, né, pelos órfãos. E no capítulo 6 ele continua dizendo sobre a busca pela supervisão, né, de procurar maior piedade, né, de misericórdia para com os demais. Assim, Paulo ensina nesses capítulos citados a maneira de como conduzir a igreja, como é extremamente importante. E se você observar essas diretrizes de Paulo nesses capítulos que citamos, das orientações a Timóteo, você percebe que as instruções e as orientações eram mais para o corpo vivo da igreja do que da organização igreja. Certo? É bom atentarmos a isso. Sejamos tão cautelosos na maneira de edificar a igreja como foram os antepassados na construção do tabernáculo. E também como sermos igreja viva, morada do Espírito Santo. Olha a responsabilidade como é séria nesses capítulos aí que nós citamos na exortação de Paulo. Então, queridos, saindo do tabernáculo, né, é um assunto vasto, né, como eu sugeri, pesquise mais sobre esse assunto. Aí nós estamos agora entrando nas doutrinas paulinas, na organização da primeira igreja apostólica. Então, como pode então o cristianismo gerar milhares de denominações hoje se a doutrina apostólica foi uma só? A doutrina e orientação que Paulo passou ao jovem Timóteo para ensinar as igrejas foi uma só. Então, queridos, denominações, elas surgem devido à incompreensão e desentendimentos tanto de líderes quanto de membros, ou novas interpretações bíblicas, ou poderíamos dizer até pelos ensinos de doutrinas que se venham acoplar ao bel prazer da congregação, né? Aí surgem igrejas porque eles querem uma igreja que se encaixe no prazer, no desejo e numa normalidade fácil deles. Por incrível que pareça,
algumas até surgem em meio a supostas revelações. Então, de lá para cá, se mistificou, misturou e se criou muita coisa extra às doutrinas paulinas. Todos nós que somos cristãos hoje sabemos que o cristianismo ele surgiu como resultado da obra do Senhor Jesus Cristo e que no começo foi guiado, pastoreado pessoalmente por ele. Naquele tempo, os seguidores estavam no verdadeiro caminho, o mestre estava ali brilhando o caminho, ele era a luz, ele era o caminho visível, né, ali presente. Portanto, então não havia divisões, o pensamento era um só, porque o caminho estava mostrando o único caminho. Então, aos poucos foram aparecendo denominações dentro dos ensinamentos de Cristo em vários lugares, dentro dos ensinamentos dos apóstolos, né, ali uma única igreja em todo lugar. Agora, por que essas denominações se formaram, sendo que todos eram irmãos numa só fé, para progredir, expandir o reino de Deus? Isso acontece porque as pessoas, daquele período ali, no tempo de Jesus e dos apóstolos, tinha uma só doutrina, era aquela que Paulo ensinou, antes a que Jesus passou, né? Os parâmetros da igreja nos ensinamentos do mestre, né? Agora, hoje isso gera debate sem parar, de modo que existe mais de 2.000 denominações diferentes só em nosso país, porque começou a interpretações da doutrina, cada um de forma diferente, e essas diferenças começam a causar divisões, e essas divisões outros títulos para novas denominações. Aí todos sabemos que o Senhor Jesus, ele partiu quando ele terminou sua obra de crucificação. Aí então os seus seguidores começaram a espalhar o evangelho pelo mundo. Mas, queridos, também os apóstolos foram morrendo e os seus seguidores, devido ao fato de não terem uma compreensão mais pura e estar sendo acompanhado ali, né, os seguidores começaram então a formar os seus grupos, formarem os seus líderes. Aí as ideias iam divergendo depois que os apóstolos morreram. Assim foram surgindo grupos com a sua própria compreensão da Bíblia, mesmo entendendo que o cânon sagrado já existia muito antes do Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia, muitos acham que foi ali que foi construído o cânon sagrado, que foi erigido. Não, o cânon sagrado existia muito antes do concílio de Nicéia. Esse concílio apenas organizou de forma melhor os livros da Bíblia e fechou o cânon ali. Mesmo assim, com o cânon sagrado, a igreja do Senhor se desvirtuou por demais do verdadeiro caminho ensinado pelo mestre. Se afastou muito do verdadeiro caminho da verdade, fugindo demais da doutrina de Jesus, da doutrina e prática dos apóstolos. Por causa disso, aí aconteceu a reforma do século XVI, reforma essa tão conhecida, né, que nós já falamos aqui no canal, nós já estudamos, né, a reforma buscou resgatar esses princípios, os ensinamentos do mestre, os ensinamentos dos apóstolos, resgatar a verdadeira doutrina e prática da igreja evangélica do Senhor. Aí surgiu um movimento chamado protestantismo, que foi um movimento de transformação religiosa que atingiu toda a Europa. Assim, a reforma aconteceu e a igreja evangélica começou novamente a expandir por toda a terra. Mas, querido, se você quiser saber mais sobre esse movimento, né, a reforma do século XVI, o protestantismo, né, a transformação da igreja evangélica, nós temos aqui no canal um vídeo intitulado A Reforma e a Tulipe. Então conta toda essa história, confira, né, e assista, que é muito interessante. Pois bem,
Dessa reforma, então, surgiu aí 4 divisões, que é a divisão chamada a luterana, aí outra a reformada, também a anabatista e a anglicana, né? Essas 4 divisões oriundas da reforma do século XVI, dessas 4, outras muitas denominações foram surgindo com o passar dos séculos. Sendo assim, queridos, nós precisamos hoje estabelecer a diferença entre 2 grupos, porque da reforma para cá, além dessas 4 divisões, dentro dessas 4 divisões, nós temos 2 grupos. Primeiro, as denominações genuinamente bíblicas dentro do corpo de Cristo. E segundo, as seitas e falsas religiões não cristãs que fogem da doutrina bíblica. Falam de Deus, têm roupagem bíblica, mas fogem à doutrina de Cristo. Mas o que são seitas? Preste atenção, seitas são grupos que proclamam ser cristãos, mas negam um ou mais princípios básicos da fé cristã dentro da Bíblia Sagrada, certo? Então é interessante a gente observar isso. Agora, já o islamismo e o shintoísmo são religiões completamente separadas desse princípio aí. Aí já é uma outra ramificação. Entendemos que o aumento de denominações dentro da fé cristã pode ser ligada também inicialmente à reforma protestante do século XVI, que gerou ali muitas vertentes, além das 4 divisões. Dessas 4 divisões, aí não se parou mais em surgir vertentes, como falamos anteriormente. Aí essas 4 divisões, que é a luterana, a reformada, a anabatista e a anglicana. A luterana, ela foi assim chamada por causa de Martinho Lutero, né? E foi baseado nos ensinamentos dele. Os metodistas foram assim chamados porque o seu fundador, John Wesley, era famoso por sugerir métodos para o crescimento espiritual. Os presbiterianos são assim também chamados por causa da sua concepção de liderança na igreja pela palavra raiz grega para ancião, que é presbíteros. Então, dessa palavra foi que se originou o presbiterato ou presbiterianismo. Os batistas são assim chamados por sempre terem enfatizado a importância no batismo por imersão, diferente do presbiterianismo, que o batismo é por aspersão. Então, queridos, cada denominação também tem a sua pequena diferença em doutrina ou ênfase, tais como, citamos aí, o método do batismo, a disponibilidade da Santa Ceia, a todos ou apenas cujos testemunhos podem ser verificados pelos líderes da igreja, só toma a ceia quem tiver bom testemunho, quem for arrolado na igreja ou não. Então, difere de denominação para denominação, o papel das obras para a salvação, arrebatamento antes ou depois da tribulação, a existência dos dons, dos sinais na era moderna, falar ou não em línguas e assim vai. Algumas coisas que diferem de uma para outra. Mas o ponto principal dessas divisões, queridos, nunca é Cristo como Senhor e Salvador, mas sim diferenças honestas de pessoas devotas, apesar de não serem perfeitas. Elas querem honrar a Deus na pureza doutrinária, de acordo com seu entendimento da Bíblia, porém é aí, que passou a morar o perigo. Por quê, queridos? As divisões e doutrinas diferenciadas foram surgindo, denominações hoje em dia são variadas e muitas possuem títulos surreais, coisas assim que a gente não imagina que poderiam colocar como título de uma denominação. As denominações principais mencionadas anteriormente, elas têm tido várias subdivisões.
Algumas denominações enfatizam pequenas diferenças doutrinárias. É por isso que tem várias vertentes do presbiterianismo, várias vertentes dos batistas, né? Várias vertentes de cada denominação, porque vão diferindo ali algum detalhe na doutrina, ou talvez por algum atrito de entendimento entre o líder, entre a membresia, aí começam então a surgir essas vertentes. Entretanto, essa separação não suspende a responsabilidade que os cristãos têm de amar uns aos outros, como a Bíblia diz em 1 João 4, 11 e 12, e também, no final das contas, de ser unidos em Cristo, como enfatiza João capítulo 17. Esse deveria ser o lema, essa deveria ser a ordem, essa deveria ser nossa prática, né? Não ficarmos gladiando como placas de igreja, defendendo o que é certo, o que é... Sendo que a nossa única regra é a Bíblia Sagrada, nela que deveríamos nos firmar e não defender com unhas e dentes uma placa de uma denominação e deixar de amar o meu irmão, a minha irmã e deixar de seguir os preceitos de Cristo. Ok? No final das contas, né, precisamos sermos unidos a Cristo, que é o nosso único mestre, é o único caminho que nos leva para a glória eterna. E a igreja acredita no que ela pratica, né, se está de concordância ou não com as doutrinas da Sagrada Escritura, aí é uma questão que precisa ser observada. O que devemos procurar é um corpo de cristãos que busque o evangelho de Cristo, né? Se alimente da palavra de Cristo, viva essa palavra, esteja embaixo da autoridade da Bíblia, que é o nosso governo, e aí buscarmos honrar, adorar e glorificar a Deus. Buscar sempre a suficiência da Escritura. Isso é nosso testemunho de fé, onde podemos crescer no nosso relacionamento debaixo da soberania de Deus. Onde podemos ministrar o corpo com os nossos dons espirituais, proclamar o Evangelho, glorificar a Deus em união, né? Tirar as divergências, né? A placa de denominação e entendermos que somos um corpo, né? Um só Deus, um só mestre, temos um único caminho, uma única fé. A denominação é importante até que não escravize os seus fiéis com dogmas e ritos. Devemos pertencer a um corpo que segue os critérios os quais argumentamos antes, né? Dentro da Escritura Sagrada. Caso contrário, querido, reveja seus valores, se você está mesmo no caminho chamado Cristo. Precisamos de relacionamentos que só podem ser achados no corpo de Cristo, dentro da palavra sagrada. Precisamos servir a Deus individualmente também no dia a dia. Esse é o nosso dever e isso nós chamamos de testemunho. Né? Apesar de que nós estamos vendo nos dias de hoje, no meio do povo de Deus, testemunhos, se podemos dizer assim. Antigamente, querido, se dizia, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje não podemos dizer mais isso. Nós temos que dizer assim, procure a igreja mais perto da Bíblia, mesmo que seja longe de sua casa. Isso é muito, mas muito importante de se observar. Ok? Pois bem, queridos, uma recente pesquisa mostrou que 3 de cada brasileiro são evangélicos. Então isso vai corresponder a 29% desse total. Agora, desses 29%, 22% são pentecostais e pertencem a alguma denominação local. Agora, os outros 7% pertencem às demais ramificações dos evangélicos, né, aqui em nossa nação. Estamos falando a nível de Brasil. Observando essa pesquisa, nós podemos então enumerar as maiores igrejas que temos aqui em nosso país. Nós vamos nos ater às 10 maiores igrejas que existem aqui no Brasil. Vamos falar de forma breve da origem de cada uma, né, o que defendem, né, listar na ordem de quantidade de membros. Ok?
Então presta atenção. Na pesquisa que se deu às 10 maiores igrejas do país, em primeiro lugar ficou a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, ela chegou no Brasil por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eles chegaram em Belém, né, que é a capital do estado do Pará. Eles chegaram ali em 19 de novembro de 1910, vindo dos Estados Unidos da América. A estimativa de membros dessa igreja chega a 12.314.410 membros. Ela é hoje a maior denominação evangélica do Brasil e algumas pesquisas e estudos diz até do mundo. Ela foi a igreja que mais cresceu entre os anos de 2000 a 2010 e ela está presente em pelo menos 212 países. Então, somando todas as suas congregações, ela chega a 67,9 milhões de membros em todo o mundo. Essa é a Igreja Assembleia de Deus. Em segundo lugar, a Igreja Batista. A Igreja Batista surgiu com um movimento chamado Anabatista e é anterior ao movimento da Reforma. Os primeiros batistas nunca fizeram parte da Igreja Romana, mas relatos históricos constam que eles sofreram perseguição tanto dos elementos da Igreja Católica como do protestantismo. O termo batista vem da palavra grega baptistes, a mesma que descrevia João o Batista. Então é a mesma raiz, né, da palavra original ali. Está relacionada com o verbo baptizo, que significa batizar, lavar, emergir, mergulhar algo. Então é o significado dessa palavra no seu original. A primeira igreja batista do Brasil era a Igreja Batista de Santa Bárbara. Ela foi fundada em 11 de setembro de 1871 com cerca de 30 membros. Foram integrantes da colônia Santa Bárbara. O pioneiro dessa igreja aí foi o missionário William Burke Babb. Em 2 ocasiões escreveu ao Jornal Batista, que tem por data 21 de junho de 1916, esse jornal, nessa data, ele disse assim: foi no estado de São Paulo que se organizou a primeira igreja batista da América do Sul. Foi no ano de 1870 que esta igreja foi organizada na colônia norte-americana de Santa Bárbara. E os batistas dessa colônia e igreja enviaram um pedido e apelo aos batistas do sul dos Estados Unidos para que enviasse missionários batistas para evangelizar no Brasil. Foi a esse estado que vieram o escritor e a sua esposa para o início do trabalho batista entre os brasileiros. Isso se deu em 1881. Então, o texto de Bagby foi republicado no Jornal Batista no dia 18 de novembro de 1926, na página 4. O livro História dos Batistas, que foi traduzido para o português, né, por Edmundo Reis. Edmundo Reis, um pesquisador que tem pós-doutorado no Departamento de Línguas, né, e Civilizações do Oriente. Esse livro ele é de uso na disciplina histórica dos batistas desde 1929. Aí ele recebeu um adendo que dizia: os batistas no Brasil, registrado a organização da primeira igreja batista de Santa Bárbara, a saída dos pioneiros que fundaram a igreja pelo Brasil. A igreja batista tem seu maior número de membros no Nordeste brasileiro, porém o número de membros no Centro-Oeste e Sudeste é irrelevante. Hoje, os batistas estão presentes em cerca de 200 países e representam uma população aproximadamente de 450 milhões de fiéis. Contabilizando os batistas independentes, os batistas pentecostais, aí chegaria a 100 milhões de membros no
no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a Igreja Batista ela tem 3.723.853 membros. Essa é a segunda igreja. A terceira maior igreja do país é a Congregação Cristã no Brasil. Essa igreja ela foi fundada em São Paulo em 1910 pelo missionário italiano Lois, que era um recém-chegado dos Estados Unidos da América, onde se tornara missionário. Depois de passar pela Argentina, ele se dirigiu para o Brasil no dia 8 de março de 1910. Quanto aos templos da congregação cristã, eles são padronizados, os quais se tornam fáceis de serem identificados. Mas o diferencial mesmo dessa igreja é que ela não faz nenhum tipo de divulgação, nem em rádio, nem na televisão, né? E é a única igreja que não recebe o dízimo. É um fator curioso, né? Ela está em terceiro lugar, né, entre as 10 maiores igrejas do Brasil. Segundo o censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, a congregação cristã no Brasil possuía 2,2 milhões de membros. A quarta igreja é a Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é uma igreja neopentecostal que se originou no próprio país, tendo sua sede na réplica do Templo de Salomão, situado em São Paulo. Foi fundada em 9 de julho de 1977 por Edir Macedo e o seu cunhado Romildo Soares. Certo? A Igreja Universal, ela tornou-se um dos maiores grupos neopentecostais brasileiros. A sua doutrina se assemelha às demais doutrinas pentecostais, porém, ela costuma enfatizar a chamada teologia da prosperidade. Essa denominação tem mais de 6.000 templos só no Brasil. Ela tem mais de 6.000 templos, 12.000 pastores, 1.800.000 fiéis ao redor do país, e segundo o IBGE, eles são mais de 6 milhões, segundo a própria igreja. É uma das maiores do Brasil, é a 29ª maior igreja em números de seguidores no mundo. Atualmente em crise, a Igreja Universal em 2021 teve seu controle alterado em Angola, enquanto no Brasil mais de 3.000 pastores abandonaram a denominação desde 2018. A Rede Aleluia, a qual pertence à Igreja Universal, possui mais de 76 emissoras de rádio AM e FM, que cobrem 75% do território nacional. Há mais de 20 emissoras aí retransmitem a TV Universal, que possui também um jornal semanal chamado A Folha Universal e as revistas Plenitude e Renovação. Na área da indústria fonográfica, a Universal conta com a gravadora Line Records, especializada aí no gênero gospel, e também ela consta a Editora Universal Produções Limitadas, que é a responsável pelas publicações dos livros da igreja. A Record TV, embora ela não pertença diretamente à instituição Igreja Universal, e sim a Edir Macedo, ela é controlada por bispo da Universal. Então, em 9 de julho de 1977, fundaram essa igreja. Isso aconteceu em um galpão que anteriormente funcionava uma funerária, que era situada ali na Avenida Suburbana, no bairro Carioca da Abolição. Então a mãe de Edir Macedo, Dona Eugênia, foi a fiadora do imóvel, colocando seu apartamento situado no Largo da Glória como garantia. Aí surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus. A quinta igreja que vamos falar agora é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1923. Foi fundada pela irmã Aimee Semple, Aimee Semple
ela tinha o nome de nascimento Amy Elizabeth Kennedy, conhecida como a irmã Amy. Ela foi uma evangelista, uma celebridade de mídia entre os anos de 1920 e 1930. E foi ela quem fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui no Brasil, a primeira igreja quadrangular foi fundada na cidade de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo, em 1951. Quadrangular faz menção à cidade santa de Jerusalém, citada em Apocalipse, mas a sua real referência não é bem essa. A principal é que ela faz a sua logomarca com 4 símbolos. Aí é onde tem, o foco, dos quadrangulares. Esses 4 símbolos, o primeiro é uma cruz, simboliza a morte de Cristo para nos dar salvação. O segundo símbolo é uma pomba, que simboliza o batismo no Espírito Santo. O terceiro símbolo é o cálice, que simboliza a cura divina. E o quarto símbolo da logomarca da igreja quadrangular é uma coroa, que simboliza a volta de Cristo para reinar eternamente. É uma igreja que não prega uso nem costumes e suas doutrinas, ou seja, seus membros podem se vestir da maneira que lhe convir, claro, dentro do seu entendimento. Para essa igreja, nada é proibido porque, segundo eles, Deus lhes deu o livre-arbítrio. Essa igreja está presente em mais de 172 países e no Brasil ela tem cerca de 1.808.390 membros. A sexta igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma denominação cristã restauracionista, Ela é trinitariana, sabatista, que se distingue pela observação do sábado como o dia do Senhor, como o 7º dia da semana. Ela chegou aqui no Brasil por volta de 1884. Segundo a pesquisa, essa que estamos nos baseando para trazer as 10 maiores igrejas da nação, segundo essa pesquisa, a igreja surgiu após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, desencadeando pelo movimento milerita dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XIX. O grande desapontamento, queridos, aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, foi quando religiosos norte-americanos, inspirados em profecias bíblicas, esperaram o retorno de Jesus Cristo. Em 1844, William Miller, que era um fazendeiro, pregador leigo batista, ex-capitão do exército de guerra em 1812, após ele estudar a Bíblia, ele lançou Grande Despertar do Segundo Advento, o qual eventualmente se espalhou por todo os Estados Unidos, chegando à conclusão que Jesus Cristo retornaria à Terra entre a primavera de 1843 a primavera de 1844. O resultado foi que os remanescentes desse evento mais tarde fundaram diversas denominações adventistas, sendo criada então essa igreja oficialmente em 1863. Entre seus vários pioneiros está Ellen Good White, escritora cujos artigos são tidos pelos adventistas como inspirados por Deus. A sétima igreja é a Igreja Evangélica Luterana. Ela surgiu no século XVI em um contexto que a Igreja Católica tentava monopolizar a sociedade. Na história, este assunto confunde um pouco com a Reforma Protestante, pois ambas têm relação com o alemão Martinho Lutero.
um frade católico reformador e teólogo alemão, né, como citamos em alguns vídeos aqui no canal. Agora, o luteranismo é um dos principais segmentos do protestantismo, com aproximadamente mais de 77 milhões de fiéis, e ela tem por base a teologia de Martinho Lutero. Com doutorado em teologia, a passagem de Lutero pela academia religiosa rendeu-lhe o título de doutor da Bíblia, além de autoridade diante de 11 monastérios. E em seu currículo acrescenta-se ainda os cargos de sacerdote e vigário. Então, o líder do luteranismo desenvolveu sua própria teologia, chamada de teologia evangélica. Aí isso ia de encontro com as ideias pregadas pelo papado e concentrava-se na fé de cada indivíduo. E essa doutrina acredita que a palavra de Deus é acessível a todas as pessoas, dispensando a interferência de uma autoridade religiosa como o Papa para explicá-la ou determinar ordens sobre a Bíblia. Então, esse foi o pensamento dentro da igreja luterana. A oitava igreja é a igreja presbiteriana. O presbiterianismo refere-se às igrejas cristãs protestantes que aderem à tradição teológica reformada de João Calvino, um teólogo pastor reformado francês em Genebra durante a Reforma Protestante. O calvinismo é uma forma de organização eclesiástica que se caracteriza pelo governo de uma assembleia de presbíteros ou anciões. Há muita entidade autônoma em países por todo o mundo que subscreve igualmente ao presbiterianismo. Para além de distinções traçadas entre fronteiras nacionais, os presbiterianos também se dividem em alguns países, por razões doutrinárias, como, por exemplo, o liberalismo teológico, o evangelicalismo, a ordenação feminina, práticas litúrgicas, entre outros tantos itens aí que diferem de uma denominação para outra. Isso fez com que existissem várias denominações presbiterianas diferentes em alguns países, mas todas com o mesmo sistema de governo eclesiástico, diferindo ali em algumas questões doutrinárias, mas com o mesmo sistema de governo. As igrejas presbiterianas são oriundas da Reforma Protestante do século XVI. É uma família denominacional cristã comprometida com valores éticos e morais. Sua atuação no contexto social brasileiro, por exemplo, é marcante através da instituição de ensino desde o infantil até o superior, e que tem alcançado excelência e reconhecimento internacional, como poderíamos citar, por exemplo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Instituto Presbiteriano Gammon, Na Escócia, John Knox, que estudara com João Calvino em Genebra, levou o parlamento da Escócia a abraçar a reforma de 1560. Então, a primeira igreja presbiteriana foi a Igreja da Escócia, que foi fundada em 12 de agosto de 1859. Como resultado disso, chegou aqui no Brasil, segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 havia cerca de 1 milhão de presbiterianos no país, ou seja, estamos falando aí de 0,5% da população da nação. A nona igreja é a Igreja Deus é Amor. A Igreja Pentecostal Deus é Amor é uma denominação evangélica pentecostal presente em 88 países, com sede na cidade de São Paulo. Ela foi fundada no dia 3 de junho de 1962
pelo missionário Davi Martim de Miranda, que viveu entre os anos de 1936 a 2015. Afirmava que a data de organização e o nome da igreja foram revelados pelo Espírito Santo. Então, a IPDA iniciou apenas com 3 membros, que foi Davi Miranda, a sua mãe Anália e a sua irmã, a Ariel Miranda. Com o passar dos anos, inúmeras igrejas foram abertas em todos os continentes, aí se totaliza hoje mais de 22 mil igrejas. Após a morte do fundador Davi Miranda, ocorrida no dia 21 de fevereiro de 2015, a sua esposa Ereni de Oliveira Miranda assumiu a presidência da igreja. O seu regulamento interno, tido como rígido, o manual de conduta e ensinamento para os membros, somente membros batizados. Esse manual vem com uma carteirinha de membro e cada regra é amparada por contextos bíblicos. Essa é a regra, de manual da igreja Deus é Amor. E por fim, a 10ª maior igreja da nossa nação é a Igreja Maranata. A Igreja Cristã Maranata é uma denominação pentecostal brasileira. Ela é descrita como neopentecostal ou deuteropentecostal. Ela começou com um movimento de renovação espiritual no Espírito Santo entre presbiterianos. Aí tratava-se de uma denominação de renovação espiritual, no Espírito Santo entre presbiterianos. O Censo Demográfico do Brasil de 2010 apontou que a igreja contava com 356.021 membros e está presente em vários países em todos os continentes. A igreja cristã Maranata é sediada na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Ela foi presidida por Manuel dos Passos Barros, de 1970 a 1986, e por Eduardo Henning Dodd, entre 86 a 2007. Então, desde 2007, está sob a direção do seu terceiro presidente, Guedet Vitalino Teixeira. Presidia junto com o Conselho Presbiterial, formado desde 2020, com mais 18 pastores. Então veja, segundo relatos da denominação, o primeiro culto teria sido realizado em Tacibá, no dia 31 de outubro de 67, e o nome seria Igreja Cristã Presbiteriana. Em 3 de janeiro de 1968, foi feita a ata da organização da primeira igreja de Vila Velha, que está localizada no bairro Belém. O escritor Joel Ribeiro Brinco descreveu o surgimento da igreja em 28 de janeiro de 1965, em seu livro Igreja Presbiteriana de Vila Velha. São 50 anos de história, com uma cisão da Igreja Presbiteriana. Depois de Guedet, não se reelegeu, para assumir o seu comando mais ninguém, e aí ficou sendo o único ali a presidir até esse tempo. A denominação tem sido descrita ora como neopentecostal, ora como deuteropentecostal, como já citamos antes, porém a instituição rejeita ambas essas classificações para ela. O deuteropentecostalismo ou a onda do pentecostalismo são os termos que designam a segunda onda do movimento pentecostal que surgiu na década de 1950 aqui no Brasil. E aí eles não aceitam esse título para ele não. A igreja, que ficou em 10º lugar na pesquisa do IBGE aqui em nossa nação. Então, queridos, Deus Todo-Poderoso formou um grupo de vencedores por Cristo, E essa obra de Deus é um instrumento de salvação na humanidade e Deus tem usado essa igreja para proclamar o reino dos céus aqui na terra.
Agora, queridos, entendemos aí que cada dia surge uma nova denominação, uma nova doutrina, mas precisamos entender, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e somos um só corpo no nome de Jesus, seguindo o único caminho que é Cristo. Pense nisso. Pense, meu querido, em tudo que nós falamos aqui hoje. Não se demore e decida logo por Cristo, porque é o único caminho que nos leva aos céus. Porventura eu tenha dito aí sobre a sua igreja, né? Não esteja conforme, né, o que você aprendeu ou leu ou sabe. Então eu peguei aí características de uma pesquisa pelo IBGE. Certo? Só repassei essa pesquisa. Que Deus abençoe, né, a sua vida com Cristo, o seu testemunho e que nós venhamos proclamar o evangelho da verdade. Então, fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida.